Muito bom dia a todos. É sempre um prazer, eu digo isto muitas vezes, mas cada vez que eu digo, sinto sinceramente, é um prazer estar aqui convosco. É um prazer estar aqui nesta igreja, onde sempre que venho sinto-me parte da família, parte desta grande família, desta família preciosa que é a família de Deus, e sentimos-nos sempre muito bem tratados. Antes de começar não podia fazê-lo sem agradecer a todos pela forma como me têm recebido, em particular o Nando e a Wanda, que permitiram que eu e o João passássemos algumas noites com o perigo de esvaziarmos o vosso frigorífico. Portanto, muito obrigado. Também obrigado à Sofia e ao Pedro por terem acolhido as 4 jovens que viajaram também connosco, e obviamente um agradecimento muito especial ao Pedro. 8 raparigas em casa, Pedro, não sei como é que isso é possível, mas estamos a orar por ti, Pedro, portanto, muito bem. Não, mas muito obrigado. Sabe bem chegarmos a um sítio e sermos tratados como se estivéssemos na nossa própria casa. Gostaria de... Já passei, as audições já foram passadas, portanto isso não me esqueci, e acho que não me esqueci de mais nada. Se tiverem as vossas Bíblias convosco, gostaria de que pudéssemos abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e vamos começar a ler no versículo 39. Faz hoje aproximadamente uma semana que o assunto que eu gostaria de partilhar convosco, ou o tema que gostaria de partilhar convosco, filo na minha igreja, e é um tema que me preocupa, e eu gostaria, que este tema, ou oxalá este tema possa ser falado mais vezes nas nossas igrejas, porque tenho visto com muita tristeza como é que as consequências disto que vamos falar hoje têm muitas vezes destruído igrejas, têm destruído famílias, têm destruído lares. No momento em que nós vamos ler e vamos entrar um pouco a meio do discurso, mas no momento em que nós vamos entrar na leitura do versículo 39, Jesus tinha perante ele uma multidão de gente. Eram tantas pessoas que gostariam de ouvir. Talvez umas estariam lá por curiosidade, porque queriam saber quem é que este homem que fala como ninguém falou, que faz coisas que ninguém fez. E talvez haveria uma certa peregrinação à procura de saber quando é que Jesus estaria a falar, quando é que seria a sua próxima palestra, o que é que ele faria, o que é que ele diria. Então nós vemos neste momento, a Bíblia fala-nos que havia um género de um pequeno planalto, uma zona, uma superfície muito grande, ele estava numa pequena elevação e falava para a multidão. E naquele momento, ele no versículo 39, ele ao falar para a multidão, ele contou-lhes uma parábola e disse-lhe assim: pode porventura, será que é possível que o cego guie o cego? E se isso acontecer, ambos cairão na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atendendo tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos digo. Sabem, eu gostaria de falar convosco hoje sobre palavras. E falar-vos sobre este assunto, para mim também é incómodo. Eu na minha igreja disse, e perdoem-me usar esta frase que eles já me ouviram uma segunda vez, mas palavras doem. Gostaria que nós percebêssemos isto, que palavras doem. Aquela acutilante, aquela aguda palavra que é disparada na nossa direção, que quase que nos atordoa. Palavras doem. E a razão como muitas vezes dizia isto, a razão pelo qual vejo isto acontecer, é que muitas vezes as palavras que eu disse doeram. Eu não estou a falar daquelas palavras que exortam. Estou a falar daquelas palavras que saem, que são disparadas da nossa boca, com o objetivo de ferir. Se formos sinceros, todos que estão aqui, sem uma única exceção, já dissemos palavras que feriram. Já dissemos palavras que causaram baixas no exército de Deus. Palavras doem. E há algumas palavras que doem imenso. Talvez palavras irrefletidas. Talvez palavras com o intuito realmente de ferir, de fazer doer. Eu ainda hoje, aliás, ontem à noite estava a ler alguns artigos sobre os efeitos de bullying nas nossas escolas. E não só nas nossas escolas, nas nossas comunidades. Às vezes nas nossas igrejas. E não me sai da mente a história que também já tinha contado anteriormente, a história de uma rapariga, 13 anos, chamada Megan Meier. Megan Meier, por favor, lembre-se deste nome. Rapariga com 13 anos, Megan Meier, ela encontrou um amigo na internet, descobriu um amigo na internet, pensava que este seria o seu amigo. A verdade é que este suposto amigo, basicamente fazendo-se passar por um amigo, tinha segundos interesses. Era um rapaz jovem também, mas simplesmente era uma amizade que não interessava, a amizade de Megan Meier. E uma última mensagem que este suposto amigo enviou ao Megan Meier pelas redes sociais lê o seguinte: toda a gente aqui sabe quem tu és, Megan. És uma pessoa má e toda a gente te detesta. Desejo-te um péssimo resto de vida. O mundo seria um lugar melhor sem ti. Nesse mesmo dia, Megan Meier enforcou-se no seu quarto. Com 13 anos. Com 13 anos. John Piper uma vez disse que a língua pode ser uma arma de destruição maciça. Pode iniciar holocaustos e pode iniciar guerras. Pode causar a morte de casamentos. Pode causar a morte de famílias. Pode causar a morte de amizades. Pode causar a morte de igrejas, de carreiras, de esperanças, de reputações, de esforços missionários, até de próprios governos. Sabem que nós muitas vezes aproximamos-nos de alguém e sai-nos uma coisa. E muitas vezes dizemos, bem, não era bem isto que queria dizer. E contudo a verdade é que era exatamente isso que nós queríamos dizer. Só que as palavras saíram antes do nosso cérebro dizer, para, não digas isso. A Bíblia, quando Jesus falava na montanha a estas pessoas, a Bíblia diz que Jesus falou do problema principal.
que as palavras não são o problema, as palavras são um sintoma, que o problema nasce muito antes. O problema nasce no coração. E quando Jesus falava, ele dizia: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por causa das nossas más palavras, deixem-me dizer-vos que o nosso coração é um coração mau. É um coração muito mau. Palavras doem. Posso-vos dizer que muitas vezes chego ao final de um dia e olho para o meu dia e digo assim: porquê que eu disse aquilo? Porquê que eu falei aquilo? E o Senhor responde-me: porque o teu coração não está bem. Porque o teu coração não está bem. Porque se o teu coração estivesse bem, tu nunca dirias aquilo. Sabem que nós aproximamos uns dos outros como se estivéssemos protegidos por uma imponente armadura. Nada nos toca. Chegamos à beira dos outros e pessoas dizem alguma coisa e nós quase como se não fosse nada. Nada nos atinge. Quando muitas vezes, aliás, quando sempre, isso não é verdade. Quando pessoas falam connosco, isso nos atinge. E quando dói, dói muito. E quando estamos sozinhos, parece que não dói só uma vez. Parece que dói de segunda, terceira, quarta, quinta vez. E parece que ouvimos essas palavras em repeat. E aquilo dói. Por vezes estamos tão prontos para disparar. Temos já tudo engatilhado. Tudo pronto para falar. Para disparar com a língua ataques acutilantes que feram os outros. Para que eles percebam quanto dói. E dizemos muitas vezes: olha, é para aprenderem. Eu não sei se algum de vós, acho que aqui não disse certamente, e não sei se alguma vez disse do púlpito. Eu tinha um irmão, tenho um irmão na fé, que durante um período da minha vida eu não suportava aquele irmão. Havia algumas atitudes que ele tinha que simplesmente me confundiam. E no final de uma reunião, quando eu estaria à espera que nos encorajássemos uns aos outros, esse irmão estaria pronto para apontar defeitos e para apontar falhas. E eu lembro-me de uma vez em que eu disse assim: se aquele irmão voltar a falar comigo, eu digo-lhe uma ou duas. Aliás, não disse digo-lhe uma ou duas, disse que lhe diga 3, 4, 5, 6, 7, estou ali na cara. Ouçam, eu nunca... Eu agora, a falar-vos isto, eu sinto-me cada vez mais envergonhado. Mas nós temos reunião ao domingo de manhã e depois domingo à tarde. E no domingo de manhã esse irmão veio falar comigo e eu pensava que ele ia mais uma vez criticar e sabem... E quando eu estava à espera, ele veio na minha direção e eu... Pronto. E esse irmão não me disse absolutamente nada. Simplesmente disse-me bom dia. Perguntou como é que eu estava. E eu, ok, não funciona. Não estou à espera disto. Chegou à tarde, ao final da reunião. E por acaso a oportunidade surgiu que no fim da reunião só estava eu e ele no fim na igreja. E ele veio para mim. Estava tão pronto. E eu não disse nada. E perguntou como é que eu estava. E eu, ok, estou bem. E naquela altura perguntei, mas e o irmão, como é que está? E sabem, e aquele irmão, com os olhos que começaram a chorar, começou a dizer da sua vida, das dificuldades, dos desafios, dos problemas que também assolam a sua vida. E sabem, eu senti-me tão envergonhado porque estava tão pronto para lhe dizer aquelas palavras que lhe queria dizer, para que ele percebesse aquilo que dói a mim. E tínhamos esquecido da coisa mais importante, que Jesus deu a sua vida por ele também. As nossas igrejas, nós estamos carregados de munições
munições com palavras duras, munições com bocas, munições com palavras que querem dizer alguma coisa, elas querem dizer tudo, mas nós não dizemos tudo de uma só vez, nós dizemos assim por entre palavras. Temos um arsenal inteiro pronto para disparar sobre algumas pessoas. E esquecemos, não só que palavras doem, muito mais que uma faca verdadeira, mas que estamos a falar para a nossa família, para os nossos irmãos. Um coração crítico, porque as palavras nascem no teu coração e no meu coração. As palavras nascem no teu coração e no meu coração. Um coração crítico produz palavras críticas. Um coração crítico produz palavras críticas. Um coração orgulhoso produz palavras que julgam constantemente. Um coração com rancor produz palavras sarcásticas e cínicas. Um coração ingrato produz palavras queixosas. Palavras que estão sempre a queixar-se. Eu poderia dizer se em algum momento disseste algumas palavras, mas deixem-me dizer-vos, no tempo em que nós todos dissemos palavras críticas, era no momento em que o nosso coração tinha se tornado um coração negro e crítico. No momento e no tempo, talvez esta semana, talvez ontem, talvez há um mês atrás, no momento em que nós com as nossas palavras julgamos, era porque nós fazíamos de um coração orgulhoso, de um coração que se coloca num pedestal, num coração que diz, eu não tenho direito disso, portanto toma lá e toma lá. E deixem-me dizer-vos que nós não temos direito a nada, a não ser ao inferno. É a única coisa que nós temos direito, é ao inferno. E o Senhor com o seu sangue nos livrou dele. Sabem, se palavras doem, palavras também saram. Se palavras doem e se palavras têm o poder dentro delas de causar tanto mal, palavras também saram. Era Salomão que dizia, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua, no seu poder, tem a capacidade de dar morte. Sim, mas também tem a capacidade de dar vida. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós somos tão rápidos a criticar e somos tão lentos a encorajar. Mas sabem, o poder de encorajar os outros com palavras, nem nós imaginamos. Quando Josué estava perante uma multidão, que seriam milhões de pessoas, que teria de alguma forma terminar ou dar seguimento ao legado de Moisés, do grande Moisés. E naquele momento Moisés tinha ido morrer naquele monte e tinha visto a terra prometida ao longe e passou a liderança de uma nação para os ombros de Josué. Sabem, eu imagino Josué andar para trás e para a frente na tenda e não saber como é que eu vou fazer isto. E o Senhor disse assim, esforça-te e tem bom ânimo. Não te espasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. E deixem-me dizer-vos que palavras! Que palavras! E Josué cumpriu o ministério que Deus lhe deu. E se Deus consegue produzir isto, quando fala com Josué, imaginem aquilo que nós conseguimos produzir quando, inspirados por Deus, falamos aos outros palavras que saram, palavras que possam encorajar. E eu gostaria de desafiar-vos todos, e falo primeiramente para mim, e digo-vos isto com toda a sinceridade, falo primeiramente para mim. Tão rápido a disparar e muitas vezes palavras que doem. A mudarmos. A mudarmos.
gostaria só de ler-vos uma pequena passagem que quando Deus inspira Paulo a falar com uma igreja e a dizer assim o seguinte: vocês não aprendeste assim a Cristo, se é que já tendes ouvido? Se é que já foste ensinados nele, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis, vos despis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós tiramos uma velha natureza e nós vestimos constantemente, dia após dia, uma nova natureza. Quando digo uma nova natureza, digo uma nova cultura de estar, uma nova cultura de saber viver a vida como Cristo quer que nós a vivamos. Por isso deixei a mentira e falei a verdade cada um com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Dependemos uns dos outros. E sabem que o que tenho visto, e perdoem um parênteses, o grande pecado que destrói igrejas, eu tenho visto isso com os meus olhos em Portugal. O grande pecado que destrói igrejas em Portugal é o orgulho. Porque achamos que estamos na igreja e que não precisamos de ninguém. E porque não precisamos de ninguém, não vale a pena pensar naquilo que dizemos aos outros. Toma lá, quero lá saber. Dói, olha, era para tu aprenderes. Nós precisamos uns dos outros. A igreja, eu digo isto muitas vezes, a igreja não precisa de nós, mas nós precisamos da igreja. Nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Paulo estava a falar para crentes. Paulo estava a falar para filhos e filhas de Deus. E estava a dizer, ouçam, vocês que têm a eternidade assegurada, vocês que têm a esperança do céu com Deus, não deis lugar ao diabo na vossa vida. Porque isso pode acontecer. Podemos viver a nossa vida e nas nossas ações e nas nossas palavras porque nascem de um coração mau. Sabem o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer o trabalho do diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Para que dê graça aos que a ouvem. Foi em 2015 que um jovem chamado Jamie Harrington vivia em Dublin. Estava a atravessar a ponte do rio que passa pelo centro de Dublin, capital da Irlanda. E viu um homem do lado de fora da ponte, no parapeito. E ele olhou para aquilo, era um jovem. Teria os seus 15, 16 anos. E viu um homem nos seus 30 e poucos anos, pronto para tirar a sua própria vida, pronto para cometer suicídio naquela ponte. E ele não sabia muito bem o que fazer. Ele aproximou-se dele e disse assim, estás bem? Em inglês, are you okay? E aquele homem, um bocado a não contar com a presença deste jovem, respondeu-lhe. E uma palavra puxou a outra palavra. E passado algum tempo, após 45 minutos, já estavam a conversar. E o jovem conseguiu convencer aquele rapaz, simplesmente, ou aquele homem, a virar-se para o lado de dentro. E conseguiu convencer que chamassem uma ambulância. E essa pessoa depois desistiu dos seus intentos de cometer suicídio. Passaram-se dias, semanas, eles mantiveram em contacto. Após algum tempo, este homem mandou uma mensagem àquele rapaz, ao Jamie Harrington, e disse, olha, só para dizer que eu e a minha esposa vamos ter um filho e vamos dar-lhe o teu nome, Jamie. Sabes porquê? Por causa daquelas 3 palavras, are you okay? Ou que significa em português, estás bem? E o Jamie perguntou, como é que apenas essas pequenas palavras podem causar tanto efeito ou tanto impacto? Como é que essas 3 palavras poderiam ter mudado na mente daquele homem que ia tirar a sua própria vida e mudá-lo de opinião? Ao que o homem respondeu, imagina viver uma vida inteira em que nunca ninguém te diz essas palavras. Em que nunca ninguém se aproxima de ti e diz,
Estás bem? Provérbios 10:11 diz que a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Provérbios 15:4 diz que a língua benigna, a língua boa, é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Se um coração crítico produz palavras críticas, se um coração orgulhoso produz palavras que julgam, se um coração com rancor produz palavras sarcásticas e cínicas, se um coração ingrato produz palavras queixosas, deixem-me dizer-vos que um coração que ama produzirá palavras cheias de graça. Aproximamos de alguém e dizer assim: eu quero amar aquela pessoa. Senhor, ajuda-me a amar aquela pessoa. Deixem-me dizer-vos que muito dificilmente uma palavra torpe sairá da nossa boca naquele momento. Um coração fiel produzirá palavras cheias de verdade. Senhor, eu quero servir-te. Eu preciso falar com aquele irmão para lhe dizer que ele precisa de mudar este aspecto para te seguir mais de perto. E quero fazê-lo com as palavras certas, porque quero que elas nasçam de um coração que ama, de um coração fiel. Um coração pacífico produzirá palavras reconciliadoras. Tantas divisões no nosso meio, porque o nosso coração está conturbado. Porque o nosso coração está a tremer com rancor. Porque o nosso coração está quebrado. E um coração que confia nos outros, produzirá palavras encorajadoras. Palavras doem, mas palavras saram. Eu não querendo mudar a forma, o protocolo como nós organizamos esta reunião, eu gostaria que eu já terminei, mas gostaria que nós pudéssemos passar 5 minutos simplesmente a rever a forma como muitas vezes falamos. Talvez a lembrarmos daquele momento em que nós realmente falamos com um familiar, falamos com uma esposa, com um marido, falamos dentro da nossa igreja, falamos com um amigo ou com uma amiga. Dissemos coisas que doeram. E sabem, e quando nos lembrarmos, não é se nos lembrarmos, é quando nos lembrarmos, porque todos nós vamos nos lembrar dessas palavras, todos nós. Quando nos lembrarmos, peçamos ao Senhor: Senhor, as palavras são um sintoma, o coração é o problema. Senhor, molda o meu coração. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Muda o meu coração. Dá sensibilidade ao meu coração. Para que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras doces, sejam palavras encorajadoras, sejam palavras de alguém que ama. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 5 minutinhos, se for possível, ou 3, ou 2.